Pessoal, vamos lá? Vamos seguir um pouquinho aqui a nossa discussão. Eu vou falar agora um pouco sobre o livro do Stuart Mill, quer dizer, O Utilitarismo. Não vou falar do livro inteiro, né, porque o livro tem tem várias partes e alguns argumentos mais complexos do que a gente pode dar conta num curso introdutório. E também não pretendo ler o livro para vocês, né? Eu vou falar de alguns trechos e talvez elucidar algumas partes aqui para preparar vocês para fazer a tarefa, né, que é para ser entregue, acho que eu coloquei a data para daqui a uma semana e meia, alguma coisa assim, né? Aí vocês deem uma olhadinha no Moodle, né? Bom, mas vamos lá. Acho que o primeiro ponto importante para a gente conversar é o que é esse livro, né? O que significa, né, o Stuart Mill ter escrito esse livro e o que significa escrever, né, uma teoria da ética ou uma visão ética, né? Eu já falei um pouco sobre isso no vídeo passado, só vou reiterar para a gente começar daí, né? Então vejam, o Stuart Mill ele pretende nesse livro provar, né, o princípio utilitarista, provar que o ponto de vista dele, ou que a visão da ética dele é a visão correta, né? Então essa ideia de provar, de justificar é importante aqui, né? Também vai ser importante para a gente pensar na ética kantiana e essa ideia de provar e de justificar é importante para pensar toda a modernidade, né? Todo o pensamento, na verdade a filosofia inteira, né? Ela está relacionada com essa ideia de justificação, mas especificamente esse momento moderno é um momento importante, né, em que justificar, argumentar, né, tentar convencer e demonstrar o que você está falando se torna fundamental, né? Eu não estou mais pensando em termos de autoridade, eu estou pensando em termos de, vou colocar entre aspas, né, autoridade da razão. Eu vou seguir o que é mais racional, portanto eu vou seguir o que pode ser demonstrado, o que pode ser objeto de uma prova, né? Claro que os autores vão divergir o que significa provar alguma coisa, né? Mas, de qualquer maneira, provar num contexto moderno e contemporâneo não é dizer, por exemplo, que isso deve ser feito em razão da vontade de Deus, né? Não significa dizer que isso deve ser feito porque é correto, porque eu sou superior a você e eu tenho poder sobre você. Não é mesmo? Qualquer forma de hierarquia num contexto moderno tem que ser justificada, inclusive a hierarquia do exército, né? A hierarquia do exército existe porque é importante que os soldados obedeçam os seus superiores num contexto de guerra, né? É esse que é a essência da hierarquia militar, porque as pessoas vão ser mandadas para se arriscar fisicamente e, em certos casos, morrer, né? E o homem não quer morrer a princípio, né? Ele não tem esse impulso de morrer, então ele vai ter que se arriscar fisicamente para eventualmente morrer. Ele precisa estar levado, né? Ele precisa obedecer à autoridade, além do que também a hierarquia do exército é necessária, porque as pessoas têm que ser, né, digamos assim, tratadas como objeto do seu superior, que vai dizer para onde as tropas têm que ir. Não tem democracia possível, né? Então, toda hierarquia num contexto moderno e contemporâneo tem que ter uma justificativa, ela tem que ter algum tipo de justificativa que não é simplesmente a hierarquia por si mesma, né, como no caso do pensamento religioso, que dizia, bom, isso é a vontade de Deus, portanto a gente tem que obedecer à vontade de Deus. Então, o que está acontecendo aqui é um esforço de provar, né, um esforço de provar quer dizer, o ponto de vista ou a visão de ética que o Stuart Mill pretende, e ele diz logo de cara, olha, eu vou apresentar evidências suficientes para você aceitar a minha visão, né? O Kant é um pouco mais exigente. Ele vai querer apresentar uma prova que seja uma prova a priori, né, que não possa ser refutada e que não dependa, né, de nenhum elemento empírico. Esse é um ponto importante, que vai diferenciar os dois, né? O Stuart Mill usa o tempo todo elementos empíricos, né? Ele usa elementos empíricos, ele usa argumentos empíricos, né? E ele vai, digamos, se utilizar, né, de uma certa
visão do homem e do modo como o homem se comporta para provar o ponto de vista dele, para comprovar o princípio da utilidade. Né? De uma certa maneira, vocês vão ver isso ao longo do texto, né? Vocês já devem ter visto, é a observação do comportamento humano que permite a ele concluir que o princípio da utilidade funciona. É olhando para o comportamento humano que ele vê esse princípio funcionando, então ele diz, olha, os homens se comportam assim, portanto isso deve ser bom, porque afinal a espécie humana continua evoluindo, as pessoas continuam, né, existindo, ela se perpetua e ela funciona dessa maneira porque provavelmente é a melhor maneira possível, né, que está acontecendo no mundo. Mas ele não apresenta uma prova, digamos, cabal, definitiva, que não possa ser refutada. Explicitamente ele está dizendo, olha, eu vou apresentar uma prova plausível a partir da minha observação do comportamento dos homens. Esse é um ponto interessante do modo como o Stuart Mill se coloca e apresenta e fundamenta, procura fundamentar, né, a sua ética. A estratégia de prova, né, kantiana é bastante diferente, vocês vão ver isso quando lerem o texto. Ele vai, na primeira parte da fundamentação da metafísica dos costumes, ele vai apresentar uma série de argumentos empíricos, mas justamente para dizer que os argumentos empíricos são inseguros, instáveis, que eles não admitem a fundação segura de uma ética, né? E ele vai partir para uma tentativa de fundamentação que é o que ele chama de a priori, que é parte de um exame do próprio funcionamento da razão, né? Que isso está na última parte do livro, que nós não vamos ler, né? Porque é uma parte mais complexa que a gente precisaria de mais tempo, né? Para poder ler com calma, depurar. Vocês vão ler a primeira e a segunda parte da fundamentação, que colocam o problema. Depois vocês podem ler, se quiserem, sozinhos, a terceira parte, para ver como é que ele tenta fazer essa prova a priori, sem depender de nenhum elemento empírico, porque ele diz, a empiria só nos atrapalha na fundamentação da ética. Né? E por que se faz esse esforço? Né? Por que esse esforço de fundar, né? De provar o princípio? Né? Veja, para que as pessoas obedeçam, né? Os princípios éticos, para que elas se convençam que elas devem obedecer, e ao obedecer a gente pode criar uma sociedade com menos conflito, com menos agressividade, no limite, né, evitando a guerra civil, que é o ponto de fuga, digamos assim, é o extremo de uma situação em que os conflitos chegam a tal ponto que o laço social se desfaz e as pessoas começam a entrar em conflito entre si e a sociedade acaba se desagregando, né? Não funcionando mais de forma organizada, pelo menos daquela organização específica. Né? Então, o que está em jogo aqui é isso, é a tentativa de criação de um norte para a ação humana que permita organizar a sociedade a partir de determinados princípios éticos comuns, e aí as estratégias vão variando. Né? Então, isso é importante perceber no texto que vocês, espero, já tenham lido, né? E depois é importante perceber no texto kantiano. Qual é a estratégia de prova? São estratégias diferentes, mas os dois autores estão tentando provar o seu ponto de vista, não estão apresentando a sua posição como se fosse auto-evidente. É óbvio. O princípio da utilidade é o mais útil e é interessante, pronto, aceitem, né? Da mesma maneira, o Kant também não diz, olha, não, a dignidade humana é que tem que ser o princípio, né, ético a ser seguido, vocês devem aceitar isso com base na minha autoridade. Não, eles estão tentando provar, fundar, né, daí essa estratégia de fundação, de fundamentação, de justificação de cada uma dessas visões. Né? Então, esse é um ponto importante, um ponto de partida para vocês compreenderem os dois textos e entenderem o que está acontecendo nesses textos. Né? O que está acontecendo nesses textos.
Um segundo ponto importante, veja, que são de fato textos relativamente complexos, né? São textos complexos, e é importante perceber que esses autores eles estão inventando essas ideias, eles estão ajudando a inventar essas ideias, né? Quando eu explico para vocês, eu já estou falando de um outro ponto de vista, né? Eu já li esses textos, eu já li manuais sobre esses autores, né? Eu consigo, de uma certa maneira, traduzir essas teorias em algumas ideias mais simples, né? Mas esses autores estão inventando essas ideias, então nem sempre a argumentação está completa, está coerente, eles vão corrigindo em textos posteriores, né? Então, de fato, são textos complicados, porque aqui a gente está vendo a criatividade humana se expressando da forma mais exuberante possível, do ponto de vista filosófico, né? Que são esses autores geniais que conseguem criar conceitos próprios, né? Conseguem criar ideias próprias, ideias que depois influenciam muita gente, influenciam o nosso pensamento cotidiano também, né? Esse é outro ponto importante de vocês compreenderem, né? Porque vejam, essas ideias não existiam antes, né? Elas foram sendo inventadas ao longo da história, né? É até interessante, tem alguns escritos que mostram, por exemplo, que quando na Grécia se começou a pensar a partir de uma estrutura lógica, racional, não existia isso, pessoal, né? Todo pensamento era a princípio mágico, né? Era mais parecido com um pensamento estritamente religioso que atribuía, né, o funcionamento das coisas a elementos místicos, metafísicos, o comportamento enfim, sei lá, de deuses, né, que movimentavam as coisas. E de repente uma série de autores, os filósofos, começaram a inventar essa ideia de pensamento racional, procurar os princípios para as coisas, procurar quais são as causas, né? E isso foi uma invenção. Hoje parece óbvio, mas foi uma invenção e gerou muita controvérsia, muita resistência. Até hoje gera, né? Certas versões do pensamento religioso, o pensamento mágico, resistem ao pensamento racional, à ciência, à filosofia. Nós estamos vivendo isso na epidemia da Covid, né? Pessoas que parecem não aceitar o pensamento racional, não querem pensar racionalmente, querem pensar em termos estritamente religiosos, negando a religião, aliás, negando a ciência, né? Negando qualquer tipo de racionalidade, né? Não ligando tanto para a justificativa, para a prova, para o esforço de fundamentação e apelando para ideias mágicas e para sentimentos ou desejos místicos de que a coisa se resolva por um passe de mágica, o que provavelmente não vai acontecer, né? Então, vocês estão diante de pessoas que se propuseram a fazer esse esforço de justificação, esse esforço de prova, né? E é importante ver, né, para a sua cultura pessoal e para a sua cultura como jurista, né? Como pessoa né, do campo jurídico, é importante vocês verem a tentativa de fundamentação que também no campo do direito existe, você tentar fundamentar a sua posição aí com base nas normas, é um outro tipo de argumentação, né? Uma outra forma de argumentar que precisa levar em conta a Constituição, decisões anteriores, né? Que a gente não está nesse campo exatamente, mas esse esforço de fundamentação é importante vocês perceberem e valorizarem isso, né? E perceberem como são autores que estão tentando inventar realmente um modo de pensar e se esforçando, né, para convencer e para mostrar como o pensamento dele seria o mais correto possível, né? Esse é um segundo ponto, por isso que vale a pena enfrentar esses textos. Eu sempre fico emocionado quando eu leio, né, esses autores que são difíceis, mas eu fico emocionado porque é um esforço que esses autores estão fazendo. A gente percebe, para me convencer, para convencer você que está lendo pela primeira vez, para convencer o resto do mundo, né, de que esse ponto de vista é correto, e eles estão, digamos, empregando toda a sua inteligência, todos os seus recursos intelectuais para fazer isso, né, e não estão simplesmente impondo a sua autoridade, né? Acho que é uma prova de humildade, né, e de esforço, né, grande, gastar a vida, por exemplo, tentando fundamentar ou demonstrar que uma posição é a mais correta possível, né? É muito mais fácil dizer, não, aceitem porque eu mandei, né? Isso
é uma postura completamente contrária a qualquer pensamento filosófico e qualquer pensamento racional, né? Então, por mais difícil que seja, né, é importante, que emocionante, eu acho isso, e eu espero que vocês, como eu, né, aprendam a gostar e a valorizar esse esforço, que também vale para a discussão jurídica, né? Eu sou professor de Direito e também ensino hermenêutica jurídica, né, e também nesse espaço da hermenêutica jurídica a gente estuda, né, a argumentação jurídica e a beleza também que existe nesse esforço de tentar fundamentar juridicamente a sua posição, né, sem impor a sua vontade por mera autoridade, né? Então isso nós estamos no campo da modernidade, né? Isso mostra por que esses filósofos, aliás, isso a razão pela qual esses filósofos procedem assim, né? Então, falando mais um pouquinho do texto, né? O texto começa dizendo, olha, a gente precisa discernir de alguma maneira, né? Nós precisamos achar alguma forma de distinguir ou de discernir o que é o certo do que é o errado, né? E o Stuart Mill ele diz, olha, tem uma estratégia que a gente pode chamar de intuicionista, que diz mais ou menos o seguinte, olha, o ser humano teria uma espécie de intuição moral natural. Então não precisaria de fundamentação, não precisaria de justificação, não precisaria de argumentação para saber o que é ético. Basta eu me basear na minha intuição, e a intuição aí é quase como um sentido, né? Essa ideia do sexto sentido, sei lá. Né? Como a visão, como o olfato, né? Eu cheiro e eu sei que cheiro é, né? Eu olhando eu consigo identificar a coisa. Para alguns autores intuicionistas, né, a moral se resolve assim também. A moral é uma espécie de intuição, uma sensação que me diz naturalmente o que é o certo. Né? Me diz naturalmente o que é o certo. Seria uma espécie de sentimento inato. E o Stuart Mill diz, olha, não, eu não acredito nesse modo de pensar. Né? A moral não se apresenta assim e não é assim que eu vou conseguir provar que as coisas estão certas ou erradas. Eu preciso de um princípio ético. Eu preciso de um princípio ético que seja, ele diz, obtido pela indução. Ele é um inducionista, né? Ele pensa a partir de indução, né? Porque ele entende que os princípios têm uma base empírica. Então, a partir da observação do comportamento humano, né, do modo como os homens se comportam normalmente ao longo da história, né, e na sociedade, ele vai achar que é possível identificar, né, princípios que são os mais adequados para organizar aquela sociedade. Então, a prova para o Stuart Mill é empírica, né? Enfim, empírica nesse sentido, a partir da observação do comportamento dos seres humanos. Para um intuicionista, né, provavelmente, enfim, a moral não precisa de prova, ela se manifesta como intuição e eu sinto que, né, eu sinto, basta eu olhar a situação, que eu sinto o que é o correto, né? E o Stuart Mill vai dizer, não, eu não acredito nessa ideia de moral, eu preciso de um princípio para comprovar, né? E na segunda parte ele vai, vocês devem ter lido, apresentar a teoria do valor dele, né? O que torna uma coisa valiosa, o que significa, né, que alguma coisa é valiosa, né? E essa ideia que ele vai apresentar é essa ideia de bem-estar. Ele é um autor que a gente pode chamar de hedonista, né? Ele parte de um princípio hedonista de que o homem busca o prazer, busca o bem-estar. Né? Então, de onde é que ele tira isso? Né? De onde é que ele tira essa ideia? Da observação do comportamento humano, né? De uma investigação sobre o comportamento dos homens ao longo do tempo. Então, o valor moral para ele principal é essa ideia de bem-estar, né? E ele tira isso, quer dizer, ele né, conclui isso a partir dessa ideia de uma prova empírica da observação do comportamento das pessoas, observação a partir da qual ele diz é possível tirar certas conclusões
que não são definitivas, assim, né? Verdadeiras de forma cabal, mas são suficientemente convincentes para vocês aceitarem a minha doutrina. É isso que ele diz, né? Bom, mas então, se o princípio é o do bem-estar, aí ele vai dizer, bom, mas o que significa bem-estar, né? O problema é que a gente já discutiu no primeiro vídeo e também na semana passada, né? O que significa prazer, né? Aí o Stuart Mill tem uma posição bastante própria, é interessante, né, a gente perceber, porque ele diz o seguinte, olha, prazer não é simplesmente você ter os seus desejos todos satisfeitos numa quantidade maior ou menor, né? Se eu for por esse raciocínio, eu vou dizer, bom, quanto mais prazer eu tiver, quanto mais desejos meus forem satisfeitos, mais felicidade eu tenho. E aí eu preciso pensar como é que eu faço para maximizar isso do ponto de vista social, né? Então, quanto mais prazer as pessoas da sociedade tiverem, ou seja, quanto mais os seus desejos forem atendidos, mais felizes elas vão ser, mais ética vai ser aquela sociedade, né? Numa explosão de prazer em algum momento, enfim, sei lá, enfim, esses desejos podem entrar em conflito, não é bem assim, etc, né? Mas, de qualquer maneira, essa é uma forma de ver. Quer dizer, quanto mais os meus desejos forem satisfeitos, mais feliz eu vou ser. A posição dele não é exatamente essa, né? Vocês devem ter visto no texto. Porque ele vai dizer que existem prazeres superiores e prazeres inferiores, né? E ele acha que é possível distinguir esses prazeres, né? E aí vocês devem ter visto, vocês vejam no texto como é que ele faz essa distinção. Então, não é qualquer desejo para ele, não é a satisfação de qualquer desejo que gera bem-estar. É a satisfação de determinados desejos que apontem, né, para valores superiores, né? Para valores superiores. Então, nem todo desejo é equivalente a outro, porque eu posso estar desejando valores inferiores, né, com valores superiores. Então, eu não posso comparar, né, todos os valores de maneira completamente igual, né? Eu tenho que dar mais peso para os valores superiores. Bom, como é que a gente sabe, né, quais são esses valores superiores, né? Será que eles teriam alguma característica intrínseca, né, que diria, né, que comprova, ou que comprovaria que esses valores são superiores aos outros? Eles têm algum o que distingue, né? Tem alguma característica, alguma essência diferente, né, esses valores? Porque se eles tiverem uma essência diferente, né, fica difícil a gente pensar em termos estritamente utilitaristas, né? Porque eu não estaria mais falando, né, de uma ética orientada por prazer, né, ou pelo bem-estar. Eu estaria falando de uma ética orientada por valores superiores, né? Por perseguir esses valores superiores. Então, é um argumento complicado aqui, mas o que o Mill vai dizer, eu acho que um jeito de compreender aqui o que o Stuart Mill está dizendo, é que ele afirma, de uma certa maneira, que os prazeres superiores geram mais prazer do que os prazeres inferiores, né? Que perseguir, por exemplo, objetivos racionais, amizade, conhecimento, gera mais prazer para as pessoas do que perseguir simplesmente desejos como, sei lá, ficar rico, comer mais, ter prazer sexual, etc. Então, de alguma maneira, os prazeres que ele chama de superiores são aqueles que geram mais prazer, né? Eles não são superiores porque eles têm alguma essência diferente, eles são superiores porque eles geram mais prazer do que os outros. Mas de onde que ele tira isso, né? De onde que ele tira... Como é que ele pode concluir isso, né? Aí tem um argumento no texto interessante que ele diz, olha, a gente deve confiar para identificar esses valores superiores no que ele chama de juízes competentes, né? Que são pessoas que têm experiência de todos os prazeres, né? Que são experientes, que são sábias, né? Tiveram experiência de todos os prazeres e
na visão dele, elas podem dizer o que gera mais prazer e o que não gera mais prazer. Mas vejam, pode ter uma série de críticas a esse argumento elitista, talvez, né, enfim, etc. Mas, de qualquer maneira, é um argumento coerente, né, com a posição dele, porque ele vai dizer, essas pessoas são juízes competentes justamente porque elas experimentaram os vários prazeres, elas conseguem comparar e mostrar para você, né, e dizer para você que determinados prazeres geram mais prazer do que os outros, né? São prazeres mais prazerosos do que outros prazeres, e esses seriam os prazeres superiores, né? Então, esses juízes competentes são essas pessoas que vão nos ajudar a distinguir. E como é que eu percebo tudo isso? A partir da experiência dos seres humanos na história, né? Olhando empiricamente, olhando a experiência, né, humana, eu consigo identificar essas coisas, né? Um terceiro ponto que vale a pena a gente comentar aqui, e com isso a gente vai encerrando, né, esse momento, veja, é que aí o Mill vai dizer, bom, então, ok, eu já sei o que é bem-estar, eu já sei que bem-estar significa perseguir esses prazeres superiores, né? E, enfim, isso eu consigo identificar a partir desses juízes competentes, né? E por que eles são, por que por que eu devo obedecer a esse princípio de maximização? Por que eu devo acreditar, né, que esse princípio, né, que essa sua teoria do valor deve ser seguida, né? Ele diz, bom, eu devo aceitar isso porque eu devo olhar para as consequências dela, né? Para quais são as consequências dela, que é justamente observando esse princípio, eu vou maximizar o bem-estar daquela sociedade, né? E eu percebo isso a partir, como eu falei, da observação empírica, né? Eu vou olhando assim, ao longo do tempo, quais são as regras que produzem mais prazer para aquela sociedade, e o Mill acredita que é possível identificar isso olhando para o comportamento dos seres humanos, né? Observando o comportamento dos seres humanos, né? Eu consigo identificar como isso ocorre. E esse argumento dele é tão interessante que ele diz o seguinte, olha, vocês devem ter visto isso no texto, isso tem muito a ver com a questão que eu fiz para vocês. Tá? Aqui vocês podem prestar atenção, né? Porque ele diz o seguinte, olha, normalmente, né, veja, eu não preciso me preocupar tanto assim com a ética o tempo todo, né? Especialmente se eu for uma pessoa comum, eu posso seguir, né, o senso comum sobre as coisas, né? Eu posso seguir, vamos dizer assim, o senso comum daquela sociedade, porque ele acredita que esse senso comum já traz embutido em si o próprio princípio utilitarista, né? Ele já traz embutido em si o próprio princípio utilitarista que foi testado ao longo da história, ao longo da evolução dos homens, né? Então, basta eu obedecer ao senso comum que provavelmente eu vou estar obedecendo a melhor solução possível, né? Porque ela já foi testada historicamente, já foi testada ao longo da história e se estabeleceu como a solução que as pessoas dão para os problemas, né? Porque provavelmente é a melhor solução possível, por isso que a sociedade continua funcionando, por isso que as pessoas continuam convivendo sem se matar e sem entrar em grandes conflitos, né? Mas ele diz, de vez em quando surgem conflitos, né? Surgem conflitos, e aí sim, quando surge o conflito, eu preciso pensar criticamente, né? E aplicar o raciocínio utilitarista para tentar, naquele caso específico, saber como é que eu devo agir. Mas ele confia tanto nessa ideia, nessa forma de prova dele, enfim, nessa afirmação de que as ideias vão sendo testadas ao longo do tempo e ao longo da história, que ele afirma isso, olha, eu não preciso ficar o tempo todo examinando as ações, né, que eu estou, né, as decisões que eu estou tomando, porque se eu seguir o senso comum, eu vou estar seguindo
tacitamente, implicitamente, o princípio utilitarista que vai se revelando, né, ao longo do tempo, vai se revelando ao longo da história, né? Então, por isso, né, eu não preciso me preocupar tanto assim com a ética, o esforço crítico, né? Então tem um nível, né? Tem um nível do pensamento moral que é um nível não é intuitivo, mas é quase intuitivo. É como se fosse assim, né? Eu vou simplesmente agindo conforme a sociedade diz que eu devo agir, porque eu posso confiar, a princípio, né, que eu estou agindo corretamente. Mas, em certos momentos, vão haver conflitos, aí sim eu preciso da crítica, né? Eu preciso da crítica ética para saber se de fato eu estou agindo corretamente naquele caso. Então, ele confia muito na observação empírica, né, e nessas evidências que vão aparecendo, e isso é o oposto do Kant, né? É justamente aquilo que o Kant não acredita, né? O Kant vai dizer, não, esse caminho é equivocado, ele leva ao erro, ele leva ao equívoco, ele não permite fundar, quer dizer, a moral, fora que, enfim, eu posso fazer uma série de críticas aqui ao Stuart Mill, né, do ponto de vista do próprio etnocentrismo, né, diversidade de visões de mundo que tem dentro de uma mesma sociedade, conflitos entre grupos, né, você tem comunidades tradicionais no Brasil, por exemplo, indígenas vivendo com, enfim, grupos ocidentais, né, um pensamento ocidental, quer dizer, é um tipo de pensamento que pressupõe, né, uma sociedade relativamente homogênea que está funcionando a partir de princípios ou de valores comuns, não uma sociedade multicultural, multinormativa, como eu estou dizendo nos meus textos mais recentes, né? Mas de qualquer maneira, né, é importante perceber isso no texto e ver como ele articula essa ideia, tal a crença dele, né, otimista, né, muito otimista, de que o princípio da utilidade está embutido, né, na própria evolução. E isso ajuda a responder a questão que eu propus para vocês. Eu não vou responder, claro, porque é uma questão, né? Espero que vocês trabalhem nela. Podemos debater mais a questão durante, né, a aula que a gente vai ter ao vivo. Em seguida, a gente faz uma discussão sobre a questão. Mas já fica aqui a dica que é nesse lugar aqui que vocês vão achar a resposta, né? Porque eu perguntei, bom, tem um certo momento do texto que o Stuart Mill fala, bom, dependendo de como eu veja Deus, a minha teoria é compatível com uma ideia de divindade, né? E aí, esse é um argumento, assim, acho que é até um pouco provocador dele, né? Mas é interessante porque isso tem a ver com essa discussão dessa espécie de revelação no próprio funcionamento da sociedade do princípio utilitarista que estaria ali embutido, né, na própria sociedade. Então, e aí a questão que eu vou fazer sobre o Kant dialoga com essa questão que eu fiz sobre o Stuart Mill, né? Porque também o Kant aí, eu acho que numa resposta explícita ao Mill vai falar ali também de Deus, e aí a gente pode, a partir dessas duas questões, vocês podem identificar as duas estratégias de prova que os autores usam, né? Então, acho que tá bom, né? Como discussão do texto. Façam agora, né? Enfim, nós vamos ter uma conversa agora ao vivo, e comecem a fazer a tarefa obrigatória a partir dessas explicações e da discussão que a gente vai ter. Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo, até a próxima discussão. E, bom, tchau para todo mundo, um abraço.